Não sei se você é time frio ou calor, mas uma coisa é inegável: o clima ficou mais seco, a gente já começa a sentir a umidade cair, as mães já ficam aí preocupadas com a tosse seca das crianças e outras doenças respiratórias. Por isso a gente fala agora com a doutora Odeli Sejas, que é infectologista. Doutora, boa noite. Por que a gente tem essa incidência maior de doenças respiratórias nesta época do ano? Boa noite, Darcy. É uma alegria poder estar aqui na revista Novo T, podendo falar um pouquinho sobre as doenças sazonais, né? Um problema tão importante. Cada temporada do ano tem suas particularidades, né? E agora, falando especificamente, então, do outono, o que acontece é que a gente passa por alguns fatores, tanto climáticos como ambientais, que vão gerando esse risco, né? As oscilações de temperatura, ela vai caindo, ficando cada vez um pouquinho mais fria, o ar vai ficando mais seco também, e essa baixa umidade do ar, ela pode intervir tanto na parte anatômica, né, da gente conseguir regular o fluxo de temperatura do ar, né, aqueles cílios nasais que a gente tem para poder aquecer esse ar, ele termina não tendo esse filtro quando o ar está muito seco, e por outro lado, né, os poluentes, a poluição ambiental, ela fica maior também quando o clima é mais seco, e assim como tem esses fatores, né, climáticos, também existem alguns fatores ambientais pelo fato do clima estar mais seco, de estar mais frio, então aí que acontecem nos conglomerados, né? As pessoas começam a se aglomerar, a ficar um pouquinho mais fechados, terminam não abrindo as janelas como deveriam, a luz solar mesmo não termina entrando na mesma frequência numa casa, que é como acontece numa estação de um pouco mais de sol e verão. Então tudo isso geralmente gera repercussões, especialmente para predominar doenças infecciosas, predominantemente de tipo viral. Agora, doutora, alguns sintomas são bem comuns e não causam muito alarde aí, né? Tosse, coriza, dor no corpo. E muita gente costuma se automedicar. Já tem aqueles remédios que toma sempre para amenizar esses sintomas, inclusive em casa. Qual o seu conselho para essas pessoas? Meu conselho é que não o faça, né? Não podem se automedicar. Acho que o principal recado, né? As doenças respiratórias, muitas vezes a gente pode subestimar elas. Então é importante que a gente saiba reconhecer, né? Uma doença que ela, quando ela está grave, quando pode ter algum risco de complicar. E cada paciente tem sua individualidade. Então é importante que a gente, antes de pensar em se automedicar, pense em que precisa ter um diagnóstico certo. Então é importante recorrer ao médico para ele poder realmente fazer uma avaliação. Dependendo da idade, dependendo as comorbidades, os antecedentes pessoais, é importante que ele possa realmente avaliar, dar os sinais de alarme. Tem medicações que se a gente toma pensando que é uma doença, às vezes pode estar se complicando. Por exemplo, se fosse um dengue, nessa época que também tem bastante dengue, se a gente tomar um anti-inflamatório, a gente pode estar colocando a nossa vida em risco por estar tomando a medicação errada. Às vezes a gente pensa que é um resfriado comum, mas nós estamos com uma influenza que também está circulando muito neste tempo. Influenza B, por exemplo, influenza A, tem uma medicação antiviral específica que, se a gente tivesse o diagnóstico certo, nós poderíamos nos beneficiar de poder tomar a medicação específica para isso. Então é realmente muito perigoso a gente não poder ir a fundo com o diagnóstico e nos ficar automedicando, muitas vezes usando antibióticos de forma errada, colocando a nossa vida em risco a longo prazo, né? Porque a gente vai ficando até resistente aos antibióticos, minimizando esse Verdade. tipo de fatores que têm impacto, inclusive, de saúde pública mundial. Doutora, e quando a gente precisa se preocupar com os sintomas e saber que é algo grave e que precisa buscar ajuda? Sim, então praticamente todas as doenças respiratórias, elas vão vir assim com febre, tosse, podem vir com espirros, coriza, mas a gente tem que ficar muito atento quando a gente começa a ter essa falta de ar, esse incômodo no peito, em crianças especialmente, às vezes eles começam a ter o que se chama de batimento de asas nasais, tiragem intercostal, porque tem uma fadiga, então começa a dar falta de ar. Isso é muito importante a gente não deixar passar, a gente precisa recorrer imediatamente para um pronto-socorro para poder ser avaliado, porque realmente nas crianças principalmente tem o problema do vírus incisional respiratório, a bronquiolite, que se não for tratada a tempo, os bronquiolos, né, eles podem obstruir e não deixar passar o ar, e aí a criança pode ficar toda azulada, né, a coloração, ficar tudo roxa também, então é importante isso ser bem avaliado, porque isso pode ser um sinal de gravidade muito importante, que se a gente deixar passar, isso pode levar a óbito, um caso que facilmente poderia ter sido manejado desde um princípio. Certo, doutora Odeli, muito obrigada. Um abraço.
Tchau, 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 tchau. Vamos tchau. cuidar aí.